Então, voltamos aqui. Então, um outro ponto que eu queria falar é das notas do amor conjugal, né? Quais são 5 notas do amor conjugal, né? Então, o amor conjugal, primeiro, ele é um amor humano, ou seja, ele não é um amor entre duas coisas que não são pessoas, né? Então, é um amor entre duas pessoas, né? O que significa que o amor humano, ele tem essa dimensão física, né, do corpo, e ele tem a dimensão da alma, né? Então, quando a gente fala, aqui a gente está falando muito da dimensão da alma, né, em relação aos defeitos, a gente está falando em relação a coisas da inteligência, da vontade, né? Mas o amor humano também é físico, como a gente falava, né, da primeira fase do amor, né, do amor atrativo, depois do amor afetivo, né? Isso não deixa de existir, como eu falei, isso não deixa de existir quando a gente já tá na terceira fase do amor. E a gente precisa alimentar, né? A gente não pode achar que o nosso casamento, ele vai se manter simplesmente à base intelectual, né? É claro que saber dessas coisas nos ajuda muito, só que a gente precisa conseguir dar elementos também para outra esfera humana, que é o corpo, para outra pessoa, né? Então, por isso que o ato conjugal é importante, né? O relacionamento sexual é importante, por isso que a gente se vestir bem é importante, a gente tentar estar bem fisicamente é importante, a gente descansar é importante. Então, a gente alimentar outra pessoa é importante, alimentar mesmo, assim, dar comida para outra pessoa, a gente ter na nossa casa uma casa em que é uma casa que tem um cheiro agradável, que é uma casa que tenha uma comida agradável, que é uma casa que tenha um ambiente agradável. Isso tudo é humano, né? Isso tudo faz parte do humano. A gente não pode achar que a outra pessoa vai nos amar só porque ela sabe que a gente fez um compromisso definitivo. Não pode, a gente tem que dar elementos humanos também no sentido do corpo e da sensibilidade para outra pessoa, né? Senão esse amor não seria completamente humano. A gente precisa cuidar desses dois aspectos, né? Outra nota do amor é que é um amor total, né? Então, o amor humano é um amor total. Ou seja, o amor humano, ele pede tudo. Ele não é um amor que a gente pode dar só uma parte, né? A gente não pode, sei lá, imagina a gente vai numa festa de aniversário e a gente fala assim, então, eu comprei esse presente pra você, super especial, e eu vou te dar. Só que você só vai ficar com ele 1 semana, tá? Ou então vai ficar com ele 1 ano. Depois eu vou pegar ele de volta. A pessoa vai falar, ué, como assim? Você tá me dando ou não tá me dando? Né? Não tô entendendo. Então, com o nosso coração, com o nosso todo humano, a gente precisa dar tudo pra pessoa. E para sempre. A gente não pode exigir eu só dou, mas sei lá, se eu começar a querer dar pra outra pessoa, toda então daí eu vou dar, né? Não dá, porque como é que a outra pessoa também vai se entregar para nós, para que a gente consiga viver toda essa realidade do amor que a gente está falando, se a gente não se entrega totalmente para outra pessoa. Então, o amor conjugal é um amor total, que ele quer tudo, né? Que ele exige tudo de nós. E isso, como eu falei, não é tirar nossa liberdade, é a gente saber que aí está a nossa liberdade, aí está a escolha do bem, aí está o nosso desejo de colocar a construção da nossa personalidade dentro dessas circunstâncias, né? Então, além disso, o amor é um amor fiel, o amor humano. Aí você fala, verdade, é um amor fiel. Mas eu não tô falando só sobre fidelidade em relação a, tipo, não traição, né? Fidelidade é um pouco mais do que isso. É claro que
entra essa parte também, né? Como a gente tá falando que é um amor total, um amor que pede toda a nossa entrega, a gente espera que a outra pessoa também se entregue totalmente a nós e que ele seja exclusivo para ela também, né? Mas tô falando no sentido de que a fidelidade, ela é mais do que essa questão de traição, né? Muitas vezes a fidelidade é de fato perseverar no amor todos os dias, né? Tentar de fato nos esforçar para amar o outro todos os dias, né? A gente renovar o nosso sim nos momentos difíceis. Então, a gente não abandonar o outro nos momentos difíceis, a gente evitar aquela crítica ou aquele juízo duro em relação ao outro. Muitas vezes, a nossa tendência também imatura, eu consigo ver muito isso justamente porque eu tenho um filho que tá nessa fase, assim, né, que ele se acha maduro, mas não é, porque ele só tem 9 anos, né, então a gente consegue ver isso tão claramente, né, que são pessoas imaturas, criam juízo sem saber de toda a circunstância, né, então muitas vezes a nossa primeira coisa é julgar o outro, já achar que, não, ele não quer vir para casa. Ele tá fazendo isso porque ele tá fugindo do trabalho de me ajudar com as crianças. Ou porque, sei lá, a gente já coloca um monte de coisa na cabeça da pessoa sem, de fato, a gente saber se aquilo é real. Então, a gente cria um monte de coisa na nossa cabeça e a gente não dá nem a chance da outra pessoa falar, né? Então, ser fiel é um pouco isso, assim, né? Calma, deixa mais uma vez o amadurecimento vindo aí, né? O amadurecimento é de fato de calma. O que a pessoa tem a me dizer, né? E sempre a gente partir do princípio que a pessoa está falando a verdade. Se a gente é uma pessoa que está sempre pé atrás, é um inferno a gente viver assim. Porque a gente está sempre, eu acho que a pessoa, né, não tá me falando totalmente a verdade e tal, e isso é muito ruim, né? A gente tem que sempre partir do princípio que as pessoas são boas, principalmente a pessoa que a gente escolheu ficar do lado dela, né? Então é isso, né? E aí, a gente pode pensar, Samia, poxa, você tá falando que o amor é fiel, exclusivo, mas como é que eu vou saber se eu vou amar essa pessoa o resto da minha vida? Primeiro, como eu disse, né, o amor é uma decisão, o amor não é uma sorte, né? É uma sorte a gente encontrar uma pessoa que a gente vai noivar e que a gente vai casar, né? Nem todo mundo tem essa sorte de encontrar uma pessoa para casar, né? Nem todo mundo tem esse chamado, mas o amor é muito mais do que isso. A gente não sabe se a gente vai, de fato, amar essa pessoa pro resto da vida. Porque depende da gente, né? Aí você fala, tudo bem, mas também depende do outro. Se, poxa, o outro começa a, de fato, sei lá, me bater, sei lá, alguma coisa assim, bem bizarra, assim, a ser muito infiel, eu não sei o quê, são outras circunstâncias, né, de fato. Mas a gente tá falando aqui da maioria dos casamentos. A maioria dos casamentos não é tão problemático assim. A maioria das vezes a gente se coloca mais problema do que de fato tem, né? Então é isso. E o amor, ele eu falei, né? Ele é humano, total, fiel, exclusivo e ele é fecundo. Ou seja, o amor, o que significa fecundo? Significa algo que dá frutos. Então, o amor conjugal, ele está aí para dar frutos. O amor é algo assim, que ele espera frutos. O amor nunca pode ser estéril, né? Então, dar frutos, a fecundidade do amor, eu não estou falando só em relação aos filhos, eu estou falando em relação aos frutos, né? De fato, você vai pensar, não, mas o quanto eu preciso amar uma pessoa? Então, não há medida no amor, né? A medida do amor é, de fato, amar sem limite, né? Não existe isso, eu só vou amar um pouquinho. O amor é, de fato, fecundo, ele dá frutos. Um casal que, de fato, se ama dessa maneira que eu tô falando, é um casal que dá frutos. A gente vê na vida das pessoas e fala, nossa, de fato,
quantos frutos, né? Quantos frutos por conta da exclusividade, por conta da fidelidade, por conta de tentar viver aquilo verdadeiramente, né? Por conta dos dois estarem querendo amadurecer a própria personalidade, né? Então, isso tudo fica visível, assim. Quando a gente vê que um casal vive assim, dá frutos visivelmente, assim, né? E mais do que dar frutos, só assim, esses frutos que eu tô falando, né? De aproximar outras pessoas, de fazer com que as pessoas vejam uma luz, né? Do que é de fato uma família, do que é de fato um verdadeiro amor, né? Da gente de se inspirar outras pessoas para que vivam essa aventura de fato amar totalmente, de ter um coração grande, né? Tem os filhos, né? Uma vez eu li isso, acho que foi a Dora Porto que escreveu num livro dela que eu li bem no início do meu casamento, e ela falava assim, o amor entre o marido e a mulher, ele é tão real, a entrega dos dois é tão real, tão total, que depois de 9 meses é possível você vai dar um nome para esse fruto, né? E de fato, se a gente for parar para pensar, caramba, do amor entre o marido e a mulher, do amor entre duas pessoas que se amam muito e que no momento do ato conjugal se entregam completamente, daí sai uma vida, né? Uma vida completamente nova, com uma perspectiva enorme, com uma perspectiva de ser alguém muito grande, né? De fazer coisas muito grandes, né? Então, de fato, o amor é fecundo e a gente não pode querer um amor estéril, né? Um amor que a gente... como seria um amor estéril? Tipo, seria um amor que não vive todas as outras notas. Ou seja, ele não é total, ele só se entrega pela metade, ele não é exclusivo, né? Um amor que não é completamente humano, que não está pensando em todas as potências do ser humano. Então, isso faz com que o amor não tenha seus frutos que pode dar, né? Prometo que eu vou falar a última coisa. E aí depois eu posso responder algumas coisas, né? Então, o segredo da felicidade conjugal e do crescimento do amor não tá em sonhos, não tá numa sorte. A gente não pode olhar para casais felizes, casais que deram certo, e a gente pensar, caraca, que sorte! Nossa, eles tiveram uma sorte de encontrar um ao outro. Não é assim. Não é possível que seja assim, porque é um relacionamento entre homem e mulher, que são pessoas que têm defeitos, que têm dificuldades, que têm as circunstâncias de vidas difíceis, né? Como eu já falei pra vocês uma vez, por que a gente acha que as circunstâncias dos outros é muito mais fácil do que a nossa? Porque muitas vezes é mais fácil a gente conta a história do outro e a gente só conta a parte boa, a gente só tá vendo a parte boa. Como é que as pessoas também vão ficar expondo todas as suas mazelas o tempo todo? Não dá, não dá. A gente conta, ainda que às vezes a gente conte as dificuldades, a gente não tá... As pessoas que estão ouvindo não estão vivendo a dificuldade, elas estão ouvindo, contando uma história, né? Então, a gente tem que olhar para nossa vida assim, a nossa vida também é uma história. Como a gente conta essa história, né? Então, como que a gente está construindo isso? Então, o amor conjugal, ele não é um amor de sonhos, ele é um amor de realidade. Então, a realidade que se vive todos os dias, né? Então, eu queria aqui dar umas dicas diárias de vivência do amor. Anotem aí. Então, primeiro, procurar saber o que o outro pensa de assuntos importantes, como, por exemplo, a educação dos filhos, como o trabalho, como o relacionamento entre a família e a outra pessoa, né? Então, é importante a gente tentar ter esse diálogo, né? A gente não pode ter esse diálogo só quando a gente tá mal, né? Então, tipo, a gente tá brigando, vamos discutir a relação. Vai dar errado, né? Porque a gente tá chateado, porque a gente tá magoado, e é claro que a gente vai ter mais críticas do que a gente vai ter, de fato, uma conversa construtiva. Então,
casamos, estamos noivos, já é bom a gente já tentar, de vez em quando, ter essas conversas, de repente ter um livro que a gente leia e que os dois leiam e que os dois conversem sobre o assunto. Assistir as lives do Dr. Ítalo é ótimo, para que quantos casamentos ele já salvou, para que as pessoas saibam o que o outro pensa, né? Muitas vezes a gente nem sabe. Existem cursos ótimos de amor matrimonial, curso de primeiros passos, de educação de filhos, né? Essas coisas que a gente vai falando no Stories. Tenta conversar, sabe, com um e com o outro. Poxa, o que você acha disso? Você concorda, não concorda? Poxa, eu ouvi que o fulano falou disso nesse ponto de vista. O que você acha? Enfim, né? A gente ir conversando para quando vierem as dificuldades, a gente já saber qual é o ponto de vista do outro, né? Então, isso é um ponto. O contato visual, né? Então, assim, quando a gente está conversando com outra pessoa, a gente precisa olhar para outra pessoa, para saber de fato o que ela tá falando, porque a gente não fala só com as palavras, a gente fala com os nossos gestos, a gente fala com os nossos olhos, né? A gente fala com a nossa expressão, né? Então, assim, não dá pra gente conversar com as pessoas olhando no celular. A gente tem que olhar mesmo, assim. Por isso que eu sempre falo, colocar as crianças para dormir cedo e marido e mulher terem um tempo de noite para conversar sempre, não só quando tá nas dificuldades, né? Para conversar como é que foi o dia, porque aí você também consegue saber em que momento essa pessoa não tá tão bem. Em que momento essa pessoa não tá tão bem, porque você tá acostumada de ouvi-la falar sempre, né? Você dá abertura para que a pessoa traga para você os problemas que ela tem, né? Se a gente só conversa quando então vamos aqui discutir a relação, ou então me diz aí, ou então às vezes é uma reclamação das mulheres, principalmente, né? Porque meu marido não se abre, meu marido não conversa nada comigo, não sei o quê. Tudo bem, é verdade que muitas vezes os maridos têm dificuldade de falar dos seus problemas, a gente fala mais. Mas se a gente também não se coloca à disposição, né? Não é assim, não, pode então, fala aí. Não é assim. Se a gente tem sempre aquele bate-horário pra gente conversar, pro marido, ele sabe que a gente vai estar ali naquele momento e que a gente vai poder se abrir, que ele vai poder se abrir um pouco, né? E muitas vezes que ele não fale, a gente vai poder, né? Ali faz um carinho, não sei o quê. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Eu tô achando que não tá tudo bem, não sei o que lá. Você quer conversar? Não quero, tudo bem. E a gente, você quer comer alguma coisa? E a pessoa vai se sentindo à vontade. Às vezes a gente quer que a pessoa fale. Não é assim, né? E aí, fala aí. Pô, se alguém chega pra mim e fala aí quais são os seus problemas, eu vou ficar um pouco, sei lá, é difícil a gente começar a falar muitas vezes, né? Então, terceiro ponto, concentrar-se no que o outro diz, sem a gente ficar pensando no que a gente vai dizer depois, né? Muitas vezes mulher é assim também. As mulheres e suas falações, né? Muitas vezes a gente tá conversando com o marido e a gente, em vez de estar prestando atenção de fato no que ele tá falando, pra gente ver se de fato a gente tá entendendo o que ele tá falando, o que ele tá querendo dizer, a gente tá pensando no que a gente vai responder depois. E muitas vezes se resguardando de uma possível ameaça do marido, né? Então, é meio complexo, né? Porque a gente não tá prestando atenção. A gente tá já matutando, já bolando uma coisa que a gente vai falar para poder, como é que se diz? Retrucar o que o outro diz, né? Então, 4, ponderar antes de responder. Então, a gente pensar isso, né? Fazer um guerrilha uma é bom. Pensar isso. Antes da gente falar, a gente para e pensa, né? A gente para e pensa nas coisas antes da gente falar, né? Pensar, sei lá, eu acho que às vezes vale muito a pena a gente parar um tempo do nosso dia e a gente pensar no nosso marido, pensar em como estão as coisas, pensar em como ele está,
pensar nas circunstâncias, né? A gente tem que pensar, será que ele tá trabalhando muito? Será que ele tá com muita dificuldade? Eu tô falando dos maridos, mas homens, pensem nas esposas também, né? Será que ele... É porque eu, como mulher, acabo falando para as mulheres. Então, será que ele tá com muita pressão no trabalho? Será que ele tá... Então, será que é a melhor hora de eu falar isso, aquilo? Será que é a melhor hora de eu falar dos problemas que aconteceram aqui ao longo do dia? É assim que ele chega em casa? Né? Não é melhor... Oi, tudo bem, não sei o que, conversa um pouco, não sei o que. E os problemas vêm depois? Eu, sinceramente, acho que o WhatsApp hoje é uma grande arma que a gente tem. Que muitas vezes, a gente conversa com o marido conversa com a esposa, cobrando coisa. E aí, você já ligou pra não sei aonde? Já foi no mercado? Comprou não sei o que lá? Deixa essas coisas pra gente falar no WhatsApp, sabe? Fala essas... Sei lá, faz um grupo, marido e mulher, resoluções do dia. E aí... Fala sobre esses problemas do grupo Resoluções do Dia. E quando os dois chegarem, fala sobre outras coisas, né? Porque senão fica uma relação de cobrança, sabe? Fica uma relação difícil, assim, de se desenvolver, né? Então, outro ponto, verificar de fato se o outro entendeu o que eu quis dizer. E o contrário também, né? Às vezes vale a pena a gente repetir um pouco, sabe? Tá bom, eu entendi que você quis dizer isso. Era isso mesmo? Daí a pessoa, muitas vezes, porque a pessoa também não sabe se expor, se expressar direito. E às vezes a gente vai vendo que a gente está falando muitas vezes a mesma coisa, ou então que a gente está respondendo uma coisa que o outro não era exatamente o que o outro quis dizer, né? Então, assim, ter essas sabedorias de diálogo ajuda bastante, né? Evitar ter sempre uma posição confrontadora, isso que a gente falava, né? Ó o Ítalo se metendo aí, ó. O que você tá falando aí, ó? Se a mulher te cobrar, não enche o saco e atenda sem reclamar. Então, evitar ter uma posição sempre confrontadora, sabe? Sempre achando que, de fato, você tá certo. É isso que a gente falava em relação ao amadurecimento, né? Ser dócil às críticas, né? Então, isso que eu falava antes, a gente tá atento às críticas do marido e dos filhos em relação a nós. Pode ser que eles tenham razão mesmo, né? Então, outro ponto, a tranquilidade frente a assuntos opináveis. Muitas vezes marido e mulher não precisam ter... Olha, eu não tô conseguindo ler e falar ao mesmo tempo. Lindo, por favor. Então, a tranquilidade frente a assuntos opináveis. A gente não precisa ter a mesma opinião, né? O outro pode ter uma opinião diferente, é opinável, significa que não é uma verdade fé. Então, cada um pode achar uma coisa, né? Outro ponto, tentar resolver os dois, né? Então, quando os dois brigam, sabe quem tá certo? Nenhum dos dois, né? Pois é, ele tá me desconcentrando mesmo. Sabe quem tá certo? Nenhum dos dois. Porque quando duas pessoas brigam, significa que os dois estão brigando. Então, os dois estão errados, porque a gente pode... tudo bem, a gente pode divergir, a gente pode discutir, não sei o que, tá bom, mas isso não tem que durar mais que 5 minutos, né? Algum dos dois precisa pedir desculpa, ainda que a culpa não seja minha, que eu ache que a culpa não é minha. Isso pouco importa, porque o que importa, de fato, é a gente ficar de bem, né? A gente tá remando pro mesmo lado. A gente não tá indo cada um para um lado e vendo quem é que tem razão. Não, os dois estão no mesmo barco. Então, discutiu, teve uma desavença, tudo bem, tá bom. Tá, eu acho que eu tô certa, tudo bem, mas peço desculpa pela forma como eu falei, desculpa por eu ter sido grosseira, por ter falado alto, desculpa por eu não ter esperado um pouquinho. Enfim, isso tudo ameniza as coisas e principalmente se não foi a gente que errou, o outro se desarma um pouco, porque às vezes ele de fato percebe que tá errado e às vezes
é difícil para a pessoa conseguir voltar, né? Então, às vezes a gente tá bom, desculpa, isso não importa e tal. Vamos ficar de bem. Depois amanhã a gente conversa com calma. Enfim, né? Então, isso que a gente falava ao longo da live, né? A gente procurar compreender que as pessoas, que o outro tem uma outra criação diferente da nossa, né? Então, a gente ter essa maturidade que eu falava antes, a gente ter calma, paciência. As coisas, a gente vai conseguir construir um projeto comum, mas à base de paciência, de atenção, da gente se confrontar com a nossa realidade e a gente agora, a partir daí, conseguir construir uma realidade nova, né? Outro ponto é dar primeira importância às pessoas e depois às coisas, né? Sei lá, muitas vezes a gente se preocupa com as situações materiais, digamos, né? Sei lá, a gente se preocupa com as coisas da casa, ou com as crianças, ou sei lá, a educação das crianças, ou o nosso trabalho e tal. E às vezes a gente esquece das pessoas que estão ali naquela circunstância, né? Então isso atrapalha muito. Então, não reclamar e não falar mal das pessoas, principalmente do nosso marido, para outras pessoas, né? Como eu falava, nós temos que ser uma coisa só. Então, assim, não, mas poxa, eu não posso conversar com a minha mãe sobre meu marido? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não, né? Você pode, sei lá, pode até se aconselhar, mas você toda hora ficar reclamando do seu marido não é uma boa coisa, porque como é que os dois vão ter um projeto em comum se as pessoas veem claramente que vocês têm dificuldade, né? Que vocês têm desavenças. Fica difícil, né? E essas coisas, muitas vezes, o que acontece? A gente fala mal do marido e pra gente passa 5 minutos, tá tudo bem. E a mãe fica pensando mal do genro mais 3 semanas, né? Então, não ajuda em nada. Sinceramente, eu acho melhor se fala com outra pessoa, fala com uma amiga. Sei lá. Então, na frente das outras pessoas, a gente procurar não confrontar o nosso marido, né? Não é que a gente não possa discordar nunca, mas é essa história, de novo, da gente de fato ser uma coisa só, né? Para outras pessoas, pra gente ter esse projeto comum e ser esse muro, assim, que não deixa as outras pessoas ficarem metendo o bedelho, entendeu? Porque muitas vezes a gente abre esse precedente sem nem perceber, né? Então, procurar sempre defender o marido, elogiar o marido, falar bem do marido e o marido também da esposa, né? Os maridos precisam aprender a defender a sua esposa diante da sua mãe. Isso aí eu não posso negar, meu marido faz isso bastante. E aí a esposa se sente, amparada, né? Muitas vezes, tudo bem, chegou em casa e os dois conversam, tá bom, não concordo, não sei o que, mas tudo bem, diante das outras pessoas, somos uma cidade amuralhada, né? Então, saber corrigir na hora certa, então o melhor é a gente não tentar corrigir, não falar o erro do outro na hora do calor, né? Então, que é isso. E um outro ponto importante que eu acho, a gente tá disposta a sempre servir a outra pessoa sem ficar pensando na contabilidade das coisas que a gente faz e o outro não. Mas eu arrumei as crianças sei lá quantas vezes e você só arrumou tantas. Eu que botei o almoço e você não fez nada. Enquanto eu tava aqui fazendo, sei lá, isso, você tava aí estudando, você tava trabalhando, puxa vida, lá. E aí fica nessa disputa e aí o negócio não resolve nunca. Tá? Falei bastante, né? Eu falei que eu não conseguia falar pouco. Não consigo fazer live de 20 minutos, tá bom? Por isso que nem pede live diária. Imagina vocês me escutarem falar 2 horas por dia. Não consigo. Pois é. Vocês aprontando aí. Vem cá, vocês têm alguma pergunta? Pode fazer a pergunta aí. Vou ver. Agora eu já não consigo ver as perguntas lá de cima. Quem fez pode fazer de novo. Fala. O Ítalo tá enchendo a paciência aí, né?
Fala, gente. Fala porque minha barriga de grávida daqui a pouco vai me exigir ir ao toalete. Gostou? Que bom. Falei muito, né? E aí? Alguma pergunta? Ou posso acabar? Fala, Ítalo. Você tem alguma pergunta? Ai, ai. Ó, vou esperar vocês falarem. Se alguém perguntar alguma coisa, não gravo live por um mês. Porque ele quer que eu volte logo pra casa. Ai, Jesus. Então, sobre a infidelidade, até quando aguentar a infidelidade? Então, olha só. Eu acho que... Deixa eu ver como é que eu vou falar isso, tá? Então, é óbvio que... Isso que eu falava, né? O amor, ele, a princípio, ele é pra sempre, assim, né? A gente deve não ficar pensando nessa mentalidade divorcista. Qualquer coisa a gente termina, enfim, né? Mas é claro que existem várias circunstâncias, sei lá, eu não sei o que você tá falando exatamente, assim, né? Mas assim, caraca, me trai toda semana, alguma coisa assim. Aí tem que ver se é possível, né? Assim, como que se faz isso? Mas tem que ver também, enfim, essas circunstâncias e pornografia, uma série de coisas. Eu acho que a princípio não é fazer com que a pessoa... a gente já termine, né? Assim, é tentar de fato ajudar o outro, né? O meu digníssimo marido me falou uma coisa uma vez, que toda vez que eu falo isso eu quase choro. Uma vez eu contei isso para algum dos alunos dele e quase chorei. Que ele falou para mim que ia chegar no céu me segurando no colo, né? E aí, eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade, sabe? De querer fazer com que o outro seja uma pessoa melhor, né? Eu sei que não é fácil, assim, traição é uma coisa difícil, né? A gente, puxa, se sente mal, assim, a pessoa que recebeu a traição, poxa, se sente mal, certamente, né? Não é uma situação fácil, mas a gente tem que ver a medida das nossas possibilidades, como que a gente consegue ajudar aquela pessoa, né? E levando sempre em conta tudo isso que a gente falou aqui, né? Da construção, de fato, de um amor saudável, para que as coisas não cheguem nesse ponto, né? É claro que muitas vezes, não tô dizendo que a culpa, traiu porque a culpa é da pessoa que foi traída, né? Claro que não. Mas muitas vezes a gente pode fazer um meia-culpa, assim, poxa, será que eu tô dando atenção suficiente? Será que eu tô imaginando que o amor é só uma coisa do intelecto e tô descuidando dessa parte material, sabe? Do meu cuidado pessoal, do nosso relacionamento diário, sabe? De uma série de coisas. Eu não de novo, eu não tô dizendo que a culpa é da pessoa, tá? Mas são coisas que a gente precisa analisar como um todo para poder tomar uma decisão, tá? Peraí, que agora foi um monte de pergunta. E aí passou, já era. Peraí. Pois é, vai ter que marcar uma outra live para poder responder tudo. Ih, gente, olha o outro aqui. Não faz pergunta pro Ítalo, não, porque senão ele vai entrar aqui na live e já era. Como você controla o estresse do cansaço? Então, eu acho que uma vez uma pessoa me falou que... Porque eu tendo a ser... Meu marido sabe que tá aí metendo o B dele, ele sabe. Eu tendo a ser uma pessoa muito exigente comigo mesma em relação a tempo acordada, tempo de estudo, tempo fazendo coisa, né? Então eu tendo a ser uma pessoa assim. E muitas vezes isso se volta contra mim. Se volta contra mim porque eu fico cansada, porque às vezes, principalmente na gravidez, eu preciso saber o momento de parar, né? Quando tem bebê acordando muito.
E às vezes eu me sinto culpada por não estar fazendo, porque eu acho que eu poderia estar fazendo mais. Enfim, problemas da pessoa, né? E muitas vezes foi um sacerdote que falou isso pra mim. Ele falou assim, tenta avaliar o seu cansaço pela sua irritabilidade, por você estar explodindo fácil, né? Então, muitas vezes, é isso que eu tento identificar. Eu tento identificar se eu tô perdendo paciência fácil com as crianças e tal. Aí eu falo, bem, tá na hora de descansar, tá na hora de passar uns dias dormindo um pouco mais cedo, pra poder... Porque a minha tendência é isso. Tudo bem, eu até sei que eu tenho que descansar, mas eu também sei que eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, a minha tendência é de descansar menos e fazer mais. Mas eu não tô dizendo que eu tô certa. Às vezes, isso é ruim, né? Tem que conseguir encontrar um equilíbrio, de fato, né? Então, Elaine perguntou como não sentir ciúmes. Então, eu não sou uma pessoa muito ciumenta, não. Mas, eu tento, de fato, confiar no meu marido, assim, né? E eu acho que essa é a solução. Porque eu não posso estar com ele o tempo todo, eu não posso exigir que ele não fale com pessoas do outro sexo, eu não posso exigir... Agora, então, assim, né, super exposto, essa criatura... tem várias pessoas que falam com ele, várias pessoas que são super agradecidas e eu acho que as pessoas têm que ter o direito de falar com ele, sabe? Então a única coisa que eu posso fazer e que ele pode fazer em relação a mim é confiar um no outro, sabe? E não ficar pensando nisso. Não ficar pensando nisso, tá com a pessoa o máximo que a gente pode, colocar os meios, né? E, enfim... porque senão a gente fica doido, se a gente ficar só pensando, mas será aqui, mas e esse telefonema, e esse não sei o quê. Cara, a gente fica doido, assim, na hora que tem alguma coisa que, sei lá, que o marido e a mulher acham que não tá muito bem, eu acho que a gente tem que falar, poxa, eu percebi uma coisa assim e tal. Se você não é uma pessoa ciumenta que fica enchendo a paciência, o marido e a mulher vai ouvir melhor, né? Então, mentira! Você tá sem chave? Você tá lá de fora? Gente, é sério, lindo? Ai, Jesus do céu. Então, eu vou parar de falar, gente, olha só. Eu vou ter que fazer uma outra live, meu marido tá do lado de fora. Os meninos estão ouvindo a live também? Ai, ai, ai do céu. Mas a porta lá de fora tá fechada? Ai, Senhor. É sério? Fala assim, fala a verdade, é sério? Ai, meu Deus. Gente, então, olha só. Eu vou ter que ir. Agora que eu vi, gente, eu consigo lá ver? Vocês falando horrores aqui, eu não consigo, não. Então tá bom, tá? Daqui a pouco a live vai acabar de novo, 2 horas de live. Eu falei que eu não posso fazer live diária, porque senão vocês vão me aguentar mais. E então tá bom. Vou lá ver os seus stories pra saber onde você tá. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Sério, se tiverem muitas perguntas, depois eu faço uma live respondendo as perguntas, tá? Então tá bom. Foi muito bom estar com vocês aqui. Agradeço o pessoal do Casais de Sucesso, foi um prazer, tá bom? Beijo. Vou salvar o meu marido e meus filhos.